Olá, prezado aluno. Seja bem-vindo ao Português Sem Limites. Meu nome é Jacira Fernandes e nós vamos dar continuidade às nossas pílulas do português. Nosso assunto de hoje é o emprego dos porquês. Professora, como eu posso empregar os 4 porquês que existem? Qual a finalidade de cada um deles? Vem cá, então, que nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Bom, vamos lá. Primeiro emprego do porquê, pessoal. Porquê separado e com acento. Esse porquê separado e com acento, ele é usado sempre no final de frase. Então, se ele é usado no final de frase, se a pergunta vier assim, olha, você veio por quê? Se essa estrutura vier localizada no finalzinho da frase, consequentemente, você vai ter um porquê separado e com acento. Se a banca perguntar qual a relação morfológica desses membros aqui dentro dessa pergunta, olha o que você iria responder. Que esse por é uma preposição, ok? Então, esse porzinho aqui é uma preposição. E o que ensejou aqui a pergunta, que gerou a pergunta, ele vai ser um pronome interrogativo. Combinado? Então, todas as vezes que o porquê for usado para perguntar, o que você terá é uma preposição por, mais um que é pronome interrogativo. Se essa pergunta for feita e o porquê for alojado no final, ele vai ser separado e com acento. Agora, se você desloca o porquê, se você muda o porquê de local, ainda gera uma pergunta, mas leva esse porquê para o início, olha o porquê que você iria usar. O porquê separado e sem acento, ok? Ele é usado, então, para o início de pergunta, quando você vai fazer a pergunta e o porquê vem no início. Então, início de pergunta. Combinado? Então, se eu dissesse assim, olha, por que você veio? Quando ele é trazido, essa estrutura, quando ela é trazida para o início da construção, consequentemente ela virá separada e sem acento. Então, a diferença da posição vai te dizer se você coloca ou não coloca o acento. Final, coloca. Início, não coloca. Mas você continua contendo aqui um por, que é uma preposição, e um que é pronome interrogativo. Não deixou de ser pronome interrogativo, concorda comigo? Porque a pergunta não continuou gerada, olha. Né? Existem perguntas que são perguntas indiretas. Né? Elas não vão trabalhar o pontinho de interrogação. Se você perguntar, lembra o seguinte, você sempre vai usar um por, que é preposição, e o que é pronome interrogativo. Então, o que sozinho que gera a pergunta. Se a pergunta fosse indireta, então olha como é que eu iria trabalhar. Gostaria de saber por que você veio. Isso é uma pergunta indireta. Né? A pergunta direta ela é provocada pelo sinal de interrogação. A pergunta indireta, ela vai trabalhar um verbo que norteia essa ordem indireta de pergunta, mas não deixa de ser pergunta. Então, o raciocínio é o seguinte, quando você faz uma pergunta, o que você vai trabalhar lá dentro é um por, que é preposição, mais um que é pronome interrogativo. A única exigência que a gente tem na língua é que quando esse por e esse que, pronome interrogativo, quando eles venham no final, que o que seja acentuado. Se ele não veio no final e perguntou, seja direto ou indireto, separado e sem acento. Combinado? Então tá. Esse porquê, ele tem um trabalho um pouco mais amplo, esse porquê separado e sem acento. Ele pode ser usado para trabalhar a pergunta direta ou indireta, e ele também pode ser usado em outro traçado, em outro tipo de esquema, que é quando ele vem conseguindo ser trocado pelo qual, que no caso, por ter o por, vai ficar pelo qual, pela qual.
pelo qual, pela qual. Por exemplo, se eu dissesse assim, olha, este é o caminho por que passei. Olha como que eu consigo substituir. Pensa o seguinte comigo. Você consegue automaticamente trocar esse porquê passei pela estrutura este é o caminho pelo qual passei. Nós sabemos que o qual é um pronome relativo. Então, consequentemente, esse que foi colocado aqui também é um pronome relativo. Pensa o seguinte, não houve pergunta, concorda comigo que não houve pergunta? Nem direta, nem pergunta o quê? Indireta, né? Apoiada nesses verbos que dão noção de pergunta. Então, não teve nem pergunta direta nem indireta. Consequentemente, esse que não pode ser chamado mais de pronome o quê? Interrogativo. Apesar dele estar sozinho, dele não estar agregado ao corpo do por. Ele não pode mais ser chamado de pronome interrogativo. Consequentemente, qual é a finalidade desse que aqui dentro? Se ele não foi usado para gerar uma pergunta, seja ela direta ou indireta, não foi usado com essa finalidade. O objetivo desse membro, desse termo, é retomar uma palavra citada. Se é pronome, como a gente já explicou que é um pronome relativo, o objetivo dele é retomar um substantivo, porque não é isso que o pronome faz? O pronome não ocupa o lugar do nome. Então, se eu tenho um nome aqui anterior, esse que ele vai ser um processo anafórico. Então, toma cuidado que algumas bancas perguntam se, nesse caso, esse que ele faz um processo remissivo, ou seja, se ele retoma algo. Se ele é aqui, numa construção textual, uma anáfora. Então, as bancas podem perfeitamente grifar os quês e perguntar para vocês qual desses empregos se dá em processo anafórico, ou seja, qual desses empregos retoma uma palavra que foi citada. Os quês que apresentam o objetivo de gerar pergunta, eles não são anáforas, porque eles não retomam nada. Né? Agora, esse que, como ele não tem o objetivo de gerar nenhuma pergunta, ele está substituindo a palavra o quê? Caminho. Então, ele é, aqui dentro, uma anáfora. Só para a gente associar, dá uma olhada. Anáfora resgata algo que tenha sido colocado o quê? Antes. O que nós podemos pensar aqui dentro? De onde surgiu esse por? Esse por continua sendo uma preposição. Combinado? Não deixou de ser preposição. Mas esse que agora, assim como esse, o qual que foi colocado aqui dentro, ele é um pronome relativo. Então, o objetivo dele é retomar a palavra o quê? Caminho. De onde surgiu, então, já ser esse por? Gente, todo pronome relativo, ele tem por objetivo puxar para perto dele, centralizar para perto dele, puxar para perto dele a preposição do verbo aqui da frente, olha. Né? Porque, na prática, essa construção aqui, olha, é uma oração adjetiva, concorda? Se você tem pronome relativo, a oração é adjetiva, que é um outro tipo de pergunta que a banca pode fazer, né? Assinale o porquê que tem introduzido uma oração adjetiva, que tem introduzido uma relação restritiva, né? O adjetivo que restringe, caracteriza. Pois é, então esse que foi colocado aqui, ele introduz uma oração adjetiva. E ele se apoia aqui no por. De onde foi gerado esse por? Do verbo passar. Então vamos pensar, quem passa, passa em algum lugar, e quem passa, passa por algum lugar. Eu poderia, tanto quanto, escrever aqui, ó, em que passei, como eu poderia escrever por que passei, concorda? Então, aqui, antes desse que, eu posso colocar tanto a preposição em, quanto a preposição por. E aí eu teria quais variações? Este é o caminho em que passei, este é o caminho no qual passei. Se eu quiser substituir esse que pelo qual, eu poderia perfeitamente escrever no qual passei, ok? Então, essa preposição ela foi gerada por esse verbo. Ele perde tanto a preposição por quanto a preposição em. Você poderá, tanto faz, colocar o por aqui atrás, como colocar o em, porque eles vão aqui trabalhar o mesmo sentido, que é o caminho por onde se passou, tá bom? Então, ficaria em que, no qual, por que, pelo qual. Então, vamos pensar.
O emprego desse porquê é um emprego um pouquinho mais amplo. Então, ele pode tanto trabalhar a pergunta, como ele pode trabalhar retomada de palavra. Quando é retomada, ele é anáfora, ok? O outro emprego aqui do porquê, que seria o terceiro emprego, seria o porquê junto e com acento. Esse porquê junto e com acento, ele é classificado como substantivo, ele é chamado de substantivo. Então, ele vem acompanhado, ele pode ser acompanhado de determinantes. Se eu dissesse assim, olha, diga-me 2 motivos, ou seja, diga-me 2 porquês para a sua escolha. Né? Relate os porquês do seu problema. Então, olha, relate os porquês. Consequentemente, como essa palavra é uma palavra substantiva, ela aceita aqui emprego anterior de numeral, ela aceita emprego anterior de artigo e, consequentemente, ela herda gênero e número, ok? Representações de gênero e de número. Combinado? O único que dá trabalho, o único porquê que dá trabalho é esse aqui, olha. Nós vamos ter um quarto e último emprego de porquê, que é o porquê junto e sem acento, que é usado sempre como resposta. Todas as vezes quando você vai responder, o emprego será do porquê junto e sem acento. Então, quando eu digo assim, olha, você veio por quê? Aí o aluno responde, porque eu precisava estudar e passar em concurso. Então, por que eu precisava estudar e passar em concurso? Não é uma resposta. Todas as vezes quando você vai responder, então, será um emprego do porquê, junto e sem acento. Pessoal, espero ter sanado a dúvida em relação ao emprego do uso dos porquês. Clique aí para a gente, dá um ok e continue mandando as sugestões das nossas pílulas. Combinado? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.